Olá, estamos hoje com mais um Arrumando a Casa, um videocast como não outro. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Michele Santos, personal organizer. Olha só, a gente vai falar sobre um tema que eu acredito muita gente não tem a casa organizada e vai ser muito, muito bom. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que a gente está gravando na cidade de Santos, essa cidade maravilhosa da Baixada Santista, no estúdio da WordCom, a melhor agência de publicidade e marketing aqui do litoral. Bem, gente, vamos começar. Michele, muito obrigada por você estar aqui hoje no nosso Arrumando a Casa. Eu acredito que o seu conteúdo vai trazer coisa muito boa para os nossos espectadores. Bom, eu que agradeço, né, o convite. A gente sempre poder falar da organização já é privilégio, né? A gente poder dividir aquilo que a gente tem de conhecimento, isso já é maravilhoso e eu que sou, né, grata por esse convite. Muito obrigada. Você pode contar pra gente como que você iniciou na carreira de personal organizer? Porque, afinal de contas, é curioso, né? Muita gente gosta de organização, mas a maioria das pessoas são desorganizadas. Você nasceu com essa mania de organização, mania no bom sentido, tá? Como que foi? Bom, eu sempre fui organizada, minha mãe já era muito organizada, então eu herdei e vim nesse processo. Porém, na pandemia, eu sou personal organizer desde a pandemia. Tá. Na pandemia a gente passou, eu tenho 3 filhos, né, todos pequenos ainda, a mais velha tem 13, o Gustavo 9 e a Sara tem 5 anos. E desde que eu tive meus filhos eu não trabalhei mais fora, já fiz várias coisas, gerenciei loja, trabalhei vários segmentos, mas depois que eu tive meus filhos, por opção, eu fiquei em casa. E na pandemia a gente se viu assim, eu precisava ajudar de alguma forma ali em casa. E eu comecei a pesquisar e de repente, assim, eu falo que de Deus veio algo assim na internet. Eu olhei e falei, gente, isso sou eu. E a primeira pessoa que eu falei pro meu marido, quando ele olhou, a mesma resposta, isso é você. Aí eu falei com a minha mãe, 2 amigas, todo mundo falava, não existe profissão que te defina que não seja essa. E aí eu falei pro meu marido, eu preciso então me especializar. Sim. É diferente eu organizar minha casa e é diferente eu organizar outra casa. E aí eu fui fazer curso. Já pode ir falando? Já pode complementar? Pode falando. E aí eu fiz meu primeiro curso, né? Foi o da Priscila Saboia, né? O Reorganize. Mas mesmo com esse curso eu senti que ainda faltava algo, né? Eu comecei com 30% do meu curso, eu já comecei a ter clientes. Porque, na verdade, no meu caso, várias pessoas já tinham me contratado, né? Para ajudar a organizar escritório, vários segmentos, mas eu não entendia como profissão. Mas assim, nesse meio tempo, como você já tinha clientes, você já fazia um marketing de você já falava? E como que esses clientes chegaram até você, então? Na verdade, eram amigos, né? Assim, amigo de amigo. Ah, a Michele gosta de organizar, chama ela. Mas era uma coisa muito despretensiosa. Vai ali, tipo assim, dá um agrado. Era mais ou menos isso, porque eu fazia porque eu gostava. Minha irmã morava nos Estados Unidos, já cheguei para lá organizar, né, as coisas dela, então tinha isso muito forte em mim. E quando, de fato, aí sim eu me, né, lancei como personal organizer, então com 30% já do meu curso, iniciando, eu já tinha, né, clientes me chamando. Maravilhoso. Foi muito bom. Isso, Mas aos poucos eu fui entendendo que eu ainda precisava de mais. Então, no meu caso, é onde entrou outros segmentos dentro da organização. Eu entendi que eu precisava agora das especializações. E é uma coisa que eu quero realmente falar sobre isso, porque, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu achei sensacional. Quando a gente começou a conversar e eu vi aquele vídeo seu no Insta, eu falei, nossa, eu não conheço isso. E é a marcenaria assertiva. Olha só, alguém já ouviu falar sobre isso? É sensacional. E a Michele vai explicar um pouco pra gente sobre a marcenaria assertiva. Como que é isso no mundo da organização, Michele? Exatamente. Então, eu fui estudar vários setores. Entre eles, tem vários que a gente já se apaixona. Quem é apaixonado por organização não pode ver um vídeo ali que você já tem vontade de entrar lá para sair organizando tudo. Mas a marcenaria assertiva, ela veio para mim, o meu irmão, ele tem uma marcenaria, né, já, graças a Deus, bem conceituada, na Praia Grande. E
eu comecei a ver os projetos, via os projetos de arquitetos com os meus próprios clientes, né? Então, eu passei a observar que, às vezes, a gente ia organizar o cliente já, quando ele me contratava, por exemplo, numa pós-mudança. Então, ele já passou aquele processo da reforma, né? De mandar fazer todos os planejados da casa. E eu vi que, na hora da organização, muitas vezes, o projeto não estava assertivo, né? Ele não estava... O que quer dizer isso? Então, ele não estava preparado para receber o acervo do cliente, para que ele ficasse de fato funcional. Então, um exemplo, né? Fui organizar um closet e quando eu cheguei lá, me deparei com uma sapateira totalmente disfuncional para a necessidade da minha cliente. Ela tinha todos os sapatos salto alto. Tá bom. E quando eu fui organizar, nenhum cabia em pé. Então, a gente entende que é apenas um ajuste conhecendo o acervo do cliente e fazendo a marcenaria de forma assertiva para receber ele. Tá, então nesse caso você tem que entrar antes, né? Você tem que conhecer todo o acervo do cliente para poder fazer esse projeto. Às vezes eu acabo fazendo intervenções no projeto existente. Tá. Então a marcenaria assertiva, ela se dá muitas vezes, quando há ajustes, eu posso, por exemplo, tirar um cabideiro, colocar prateleiras, ou o contrário, tirar prateleiras, encaixar, né, um cabideiro, porque às vezes a necessidade do cliente era maior ali. A distribuição de prateleiras também eu consigo ajustar. Então, a gente consegue, mas de fato o ideal é que o cliente me encontre, né? Antes, ou entenda essa necessidade no projeto de marcenaria, né? Ali ou quando, por exemplo, eu tô com um projeto que ele é na planta, então eu já tive mais possibilidade para que de fato ele fique, vamos dizer assim, quase no perfeito, né? A gente estava conversando, eu e a Michelle, a gente estava batendo um papo outro dia, e ela me falou de um projeto, de uma casa, né, que está em construção, e o que aconteceu mesmo? Então, lá eu vendo a planta, depois eu fui à casa do cliente, fiz todo o levantamento do acervo. Quando eu cheguei, de fato, para analisar ali a planta, onde, por exemplo, era o roupeiro, ele não ia caber o acervo do cliente. Então, eu já conversei com o arquiteto ali na mesma hora e ele entendeu a necessidade de fazer um remanejamento. Então, ali ele já, por exemplo, onde era o escritório, passou a ser o roupeiro. Então, isso se deu por quê? Porque houve essa visibilidade antes, né? Por exemplo, mesmo eu com a planta, mesmo eu tendo ido ver o acervo, se eu não faço essa intervenção antes, eu ainda ia ter trabalho na hora de organizar, porque não ia caber. Sim. Então, a gente está nessa fase agora, né, de dar ok em tudo, então você verifica prateleiras. Claro que o nosso trabalho junto com um arquiteto, eu entendo a beleza, eu entendo, né, todo o layout ali do projeto, então, e por isso que é uma junção. Então, ele faz esse trabalho e eu complemento com o interior, né, do armário diante do acervo. Sim, é uma coisa que eu, como profissional também, eu nunca tinha... Olha, vou ser super sincera, eu nunca tinha pensado nisso. Eu faço projetos, sim, dos planejados, mas, vamos dizer, uma coisa ampla, né? Não pensando no que o cliente pode ter, nos sapatos, como você disse. A gente faz o projeto do armário e pronto, mas é muito melhor isso, é um complemento muito grande isso. Porque, no meu caso, eu conto quantos pares, claro que pensando, por exemplo, num acervo futuro, né, em aumentar o acervo, a gente deixa aquela folga. Às vezes também a gente pega algo bem apertado, que é muito comum, né, a gente pegar, hoje em dia, cada vez mais a gente vê apartamentos menores, clientes saindo, né, de grandes apartamentos para outros menores, e aí eles falam, Michelle, preciso ajustar ali. Então, com a marcenaria assertiva, a gente consegue encaixando cada espacinho, a gente consegue aproveitar. Então, cada desafio, cantinho, né? A gente vai vendo, olha, aqui caberia mais algo para complementar. Então, há um baú, né, que ali caberia uma sapateira, espaço para criança. Então, tem um amplo, né, conhecimento para que encaixe o que o cliente precisa. Nesses casos de a pessoa mora em um apartamento maior e muda para um menor, é um grande desafio, né, para você. E você indica a pessoa ao desapego também, porque, lógico, por melhor que seja o seu projeto de marcenaria assertiva,
tem muita coisa que não vai caber, certo? Não vai dar. A gente dá todo esse suporte, né, para o cliente. Então, por exemplo, hoje a gente ajuda muitas vezes até indicando alguns lugares onde ele pode, de fato, desapegar, tanto em doações quanto em vendas mesmo. Então, eu já tive clientes que vendeu muitos móveis com a nossa ajuda, eu e a minha equipe. Sensacional. Né? Então, teve uma vez que uma das minhas equipes, né, uma das meninas, ela levou todo o desapego em roupas, né, para ela mostrar em alguns brechós e vender, e passou para o cliente isso. Móveis também. Até a cliente nesse dia ficou bem assim, nossa, tua equipe é boa. Porque claro que a gente já acaba conhecendo, né, esses lugares e acaba ajudando o cliente. Quando, sim, ele está saindo de um imóvel maior para um menor, sempre há essa necessidade do desapego. Então, tem cliente que fala, Michele, eu gostaria que você fizesse parte desse processo. Já tem cliente que não, olha, eu quero fazer no meu tempo, quero fazer com calma, e aí depois eu entro quando ele já tirou todo o desapego. Mas a gente consegue ajudar bastante. Tá, e me veio uma pergunta agora, assim, como você lida com acervo, as coisas, objetos pessoais das pessoas, tá? Você já encontrou algum cliente que teve uma resistência de mostrar o que ele tem para você poder fazer esse seu trabalho, ou eles são super abertos, ou você tem que trabalhar um pouco o psicológico deles? Como que é isso para você? Essa tua pergunta, ela cabe em dois sentidos. Primeiro, assim, num cliente, normalmente, assim, no dia a dia que me contrata, eles não têm. Pelo contrário, se eles estão vindo de uma pré-mudança, muitos deles já é o contrário. Eles não querem que a transportadora mexa nos pertences pessoais, principalmente ali do closet. Então, eles preferem muitas vezes que a minha equipe já embale. Então, eles já sabem que a gente depois vai fazer o pós-mudança. Então, muitas vezes eles já preferem que a gente mesmo faça esse processo de embalar o acervo pessoal. Quando a gente pega, acho que a resistência, eu acho que está mais ligado no outro fator, que é o fator da organização interna, onde, de fato, ele já está vindo num processo de que ele não quer, ele não se vê, às vezes, até um pouco acumulador. Então, existe, né? Antigamente a gente via só lá nos seriados, né? Nos programas, mas hoje a gente vê muito mais. E isso, de fato, está ligado a uma outra organização, né? Que é a interior. Então, acho que ela reflete aqui no exterior. Às vezes eu encontro clientes o contrário. Ele consegue enxergar ali a desordem na casa, mas aí ele já entende que é algo interno que ele precisa organizar. E às vezes tá o contrário. Mas esse é um assunto, assim, eu acho muito interessante também, né? A gente focar um outro dia nesse assunto de acumuladores. Tem uns exemplos, assim, para dar. A gente vai deixar pode ficar tranquila que vai ter um episódio só para isso, porque é um assunto muito interessante, que as pessoas se interessam muito mesmo em saber mais. E às vezes a gente vê nos seriados, né, lá dos Estados Unidos, a gente fala, imagina que isso acontece, né? Mas acontece. Sim. Mas é um outro assunto. Você tem, então, assim, alguma coisa para mostrar? Eu tô vendo que tem cabide aqui em cima da mesa. Me fala o que você trouxe para mostrar pra gente. Uma coisa bem básica, vamos dizer assim, quando a gente fala da marcenaria assertiva, quando você me perguntou assim, se somente no antes, não. Às vezes no processo, já que a pessoa já tem a marcenaria, às vezes uma troca de cabide já faz diferença. Ó, não sei se vai dar para ver. Esse aqui é o cabide que eu amo, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe que eu sou apaixonada. É o cabide de veludo. Eu também gosto. São os que eu uso na minha casa, né? Eu também. Ele tem alguns tamanhos, ó. Esses dois são de adultos. Eu não sei se dá para ver. Tem um de 45 centímetros, ó. E um de 42. Então, isso já faz diferença no acervo do cliente, porque às vezes a pessoa é mais larga. Então, se eu coloco num cabide menor, sabe? A ombreira já fica aqui, marca. Sim. É um cabide maravilhoso, mas a gente tem que se atentar nesses detalhes, que é o que a organização traz, esse cuidado especial. E aí tem o infantil, ó. O infantil, ele é pequenininho, porém a gente usa muito em closet também, masculino e feminino. Eu gosto muito de usar ele para calça. Eu ia perguntar como que você vai usar. Eu uso ele para calça, né? Aqui ele não desliza. A calça, sabe quando a calça fica num cabide maior, que parece que tá ali fica até torto o cabide. Então,
Ele aqui, ele não fica, mesmo que hoje em dia tá muito na moda aquela calça mais larga, a gente dobra aqui um pouquinho aqui dentro e ela fica perfeita aqui. E com isso, olha só, olha como eu ganho na altura, ó. Olha aqui, ó, já ganhei aqui uns 7 centímetros. Exato. Então, às vezes, o cliente está com esse cabide, tá precisando, a calça tá lá raspando já embaixo, a gente troca o cabide e já faz uma grande diferença. Olha aqui. Uma coisa que eu acho terrível, você tá falando agora, eu tô lembrando. E geralmente os armários, né, os planejados, são muito poucos que a gente vê com espaço para vestido. E vestido assim, vamos dizer, longo, que vai até a canela. E o vestido, ele sempre fica amassado no armário. Quando você está fazendo os seus projetos, você já vê o acervo da sua cliente e vê se tem, né, as peças, porque é necessário ter, e falta isso. Eu, no meu armário, não tenho. Então, meus vestidos, eles estão sempre amassados. Eu vou colocar sempre amassado. Ó, na marcenaria assertiva, eu entendo essa necessidade do cliente. Se é um cliente, por exemplo, que tem muito vestido longo, então eu vou deixar um espaço somente para o longo. Agora, se é um cliente que não tem, ele tem poucos vestidos, eu prefiro usar a técnica de 2 cabides com um vestido só, né? Eu uso 2 cabides num vestido. Agora aí ele explica. não... então acho que aí depois eu teria que gravar. Só que a gente não aqui, tem. Não tem. Eu coloco o vestido, por exemplo, ele veste aqui. Aí ele ficou todo fundo aqui. É como se eu pegasse aqui a base da parte da saia, como se fosse do vestido, eu encaixo ele aqui, ó. Olha, gente, fenomenal, aprendi. Quando ele encaixa aqui, aí aqui ele vai ficar tipo, aqui no meio ele vai ficar assim, ó. Aí eles se juntam aqui. Então essa parte aqui, ela fica mais a uma ponta de baixo e aqui a de cima. Essa técnica, ela também consegue se fazer com um só. Né? Num só vestido a gente consegue primeiro encaixar aqui, depois ele vem por aqui e vira. Isso aí a gente pode depois gravar e eu mostro pra vocês. Nossa, sensacional. Mas é bem legal. Então, eu entendo a necessidade do cliente. Se ele tem muito, e aí eu deixo um espaço pro longo mesmo. Agora, se não tem, eu acabo ganhando na altura. Entendi. Porque aí eles sobem um pouco e eu ganho espaço embaixo. Então, é uma análise que a gente faz. Agora, se o cliente chega e fala assim, Michele, eu gostaria que eles ficassem todos retos. Por exemplo, tem gente que gosta do macacão, tem gente que gosta da calça com as presilhas. Então, a gente entende o que o cliente também gosta. A organização, ela baseia assim, existem técnicas de organização, padrões, vamos dizer assim, que a gente entende, por exemplo, uma porta de correr. Então, isso na marcenaria assertiva também a gente precisa entender. O armário, ele vai ser closet aberto? Não, ele tem porta, é porta de correr, é porta de giro. Então, diante disso eu entendo, mas o principal é entender a necessidade do cliente, o que agrada o cliente. Certo. Por exemplo, eu estou organizando um guarda-roupa, eu preciso entender do cliente, se ele vê o armário assim ou se ele vê o armário assim. Um detalhe que as pessoas não se atentam e é muito importante. Eu já repete, porque por agora exemplo, eu que aqui fiquei. Tá a porta de correr, certo? Quando a porta é de correr, ele entra mais ou menos na regra que o fundo fica do lado de cá. A porta tá correndo pra cá. Então, o fundo tá aqui, ó. A roupa tá assim. Agora, se ele é de giro, eu posso olhar a roupa aqui ou eu posso olhar a roupa aqui. Quem vai definir isso é o meu cliente. Ele vai dizer, eu vejo a roupa assim. Ou eu vejo a roupa assim. Aí eu vou organizar como agrada a ele. Eu tô pensando como que eu vejo a roupa. Eu acho que eu sempre vejo a roupa assim, pra cá, entendeu? Não importa, acho que... Mas você sabe que são detalhes, então, mas são detalhes que, por exemplo, pra você. Eu, no meu caso, como profissional da organização, às vezes, o meu padrão não é o do cliente. Por exemplo, eu estou aqui, ó, certo? Estou aqui de frente. Se eu tenho um closet assim, ó, fundo... E as laterais, aqui é a entrada do closet. Eu tenho as laterais e o fundo. Eu, Michele, eu vejo as roupas todas de frente pra mim. Certo? O fundo aí a gente pode definir, assim ou assim. Eu tenho um cliente que tem esse tipo de closet e ele não vê dessa forma. Ele vê aqui tudo de frente, aí ele vê ali, ó, tudo de frente pra lá e ele vê aqui de frente como quem tá aqui tá de costa. E lógico que você tem que seguir como o cliente vê, porque senão não adianta nada, né? Então, você organiza, ele vai lá...
Então você desorganiza. entende que no processo da organização existe esse tempo, esse bate-papo. Sim. Entender a necessidade do cliente, entender o que agrada o cliente. E aí eu dou as minhas dicas. Tem vezes, por exemplo, vai numa porta de correio, eu falo, olha, ela é normal aqui. E eu chego, às vezes, as roupas já estão desse lado. Eu oriento o cliente, tem cliente que fala, não, então pode colocar do jeito que é certo. Tem cliente que fala, não, eu já estou acostumada e é assim que vai ficar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você já fez a organização na casa de um cliente? Depois de quanto tempo esse cliente te chama novamente para reorganizar? Tá. Porque eu acredito que muitos clientes conseguem manter a organização, mas muitos não. Uhum. Depende de pessoa. Sim, isso aí a gente chama da manutenção, né? A manutenção, ela é dada na casa do cliente de acordo com a necessidade do cliente. Então, como que eu vou te explicar melhor? Tem cliente que faço toda a organização, ele tem uma funcionária do lar. Então, eu treino ela, eu faço todo o treinamento de como ela vai manter. Ela vai fazer igual a Michele? Não, ela não vai fazer. Mas ela vai ter aquele padrão. Aí ela fala, às vezes o cliente fala, Michele, de 6 em 6 meses, a cada 1 ano, sabe quando vai dar aquela geral na casa? Eu não faço a faxina, né, no closet, no ambiente, mas eu sempre tô fazendo a manutenção, eu tiro tudo, limpo. A não ser quando é uma reforma, que aí a funcionária limpa, mas eu gosto também, além de organizada, eu sou meio chata com limpeza. Então eu faço aquela limpeza geral. Então a gente já faz isso, às vezes, a maioria dos clientes, uma vez por ano. Porém, por exemplo, eu tenho um cliente que eu vou uma vez por semana. Agora ela passou a quinzenal. Então, vamos dizer, quando era toda semana, a passadeira passava as roupas da semana e só eu organizava. Então, toda semana o closet dela estava Nossa, que delícia. Como a primeira vez. Então, é um processo que vai de acordo com a necessidade do cliente. É isso que eu preciso, Michele. É isso que eu preciso. A gente gostaria, né, de sempre... outra coisa que nós já falamos sobre isso. A casa é normal, a casa tem vida. Sim. Então, o que precisa é entender a organização, ela vem para facilitar o dia a dia, né? Eu falei até da pandemia. Na pandemia, a gente passou a olhar muito mais para o nosso lar. Né? As pessoas se viram fechadas dentro das suas casas e muitas vezes em desordem que não reparavam. Exato. E aí, a partir do momento que você está ali, né, tendo que conviver com aquilo, os seus olhos se abrem. E aí é onde, de fato, entenderam até mais a necessidade de um personal organizer dentro do lar para fazer esse processo da organização. Não, eu acho sensacional. É algo sensacional. A gente está quase acabando o nosso tempo aqui. Eu só quero fazer uma pergunta para você, fazer um gancho, porque como todo mundo sabe, eu sou especialista em homestaging. Sou arquiteta, designer, mas o homestaging, assim, tá aqui dentro do meu coração. E eu quero conversar um pouco com você sobre o homestaging, a venda de imóvel. Você acha que o uso quando a gente coloca um armário planejado já em um imóvel para vender, você acha que isso facilita a venda? Acho que totalmente. Totalmente, né? Eu acho que hoje, quando a gente procura um imóvel hoje, inclusive meu esposo é corretor de imóveis, então a gente vê muito isso, que quando o cliente chega para procurar um imóvel, normalmente ele já quer praticidade. E aí até esse trabalho da marcenaria assertiva, você já olhar assim e falar assim, poxa, mas aqui tem lugar para isso, aqui tem lugar para isso. Onde que eu vou colocar meus pratos, né? Você já encontra. Então adoro, isso é adoro menor isso. que seja o imóvel, quando a gente pega um imóvel que já foi projetado, eu acho que isso aí faz total diferença. Faz mesmo. Acho que cada tempo que vai passando, as pessoas querem mais essa praticidade, encontrar um imóvel que de fato ele fale, é isso que eu preciso. Né? Tá vendo? Essa tranquilidade. Exatamente, porque hoje em dia eu ainda encontro muitas pessoas, né, construtores, que eles teimam em falar, não, quem mudar vai querer fazer do jeito dele, colocar o armário, mas dos imóveis que eu fiz e a gente colocou os armários, os planejados, venderam muito mais rápido. Porque ajuda muito. Michele, você trouxe mais alguma coisa para mostrar pra gente? Aí a gente fecha, tá? Essa parte aqui, como faz diferença, por exemplo, aqui é uma colmeia organizadora. Tá. A gente chama de colmeia, essa é flexível, né? Aquela é um plástico, porém esse daqui ele já é mais rígido. Você tá vendo que ele fica durinho? Sim. Às vezes quando a gente precisa colocar
prateleira, não tem tanta gaveta, ela consegue se moldar até uma em cima da outra, ó, aqui a roupa. Ah, tá. Então, ela fica dentro de uma gaveta, né? Hoje em dia, por exemplo, os planejados, eles fazem muito aquela colmeia rígida. E essa colmeia rígida, muitas vezes, ela fica inviável na hora da organização, porque ela limita um tamanho que, às vezes, a gente já não consegue. Ela ocupa espaço, Não é nem ocupar o espaço, por exemplo, ela já vem padronizada. Às vezes a gente vai fazer uma dobra, por exemplo, Michele, eu não gosto muito aquele sistema de colmeia que vem já em planejado, sabe? Tipo os quadradinhos onde coloca meia, calcinha, porque às vezes ele não tá funcional. Às vezes a dobra, antigamente o pessoal tá muito ainda acostumado com aqueles rolinhos, a roupa em rolinho, então ela não fica funcional. Parece que tá organizado e não tá. E como que a roupa fica funcional? Dessa forma. Aqui você tira uma peça de roupa, ó, nada cai. Olha só. Tá vendo, ó? Então, depois a funcionária sabe aonde volta a roupa, ó. Qualquer coisa que a gente tira, a outra não cai. Se ela tiver numa gaveta, ela vai se permanecer, ó. E se for em uma prateleira, a gente também faz um efeito tipo uma gaveta, ó. Perfeito. Da mesma forma, a gente pode fazer com uma caixa, ó. A gente faz um efeito gaveta. A gente pega aqui, ó, a gaveta, tá vendo? Ó, como se fosse um objeto que faz um efeito de gaveta para coisas pequenas, às vezes até roupas também. E deixa sempre organizado. Sim. Nossa, é demais. Eu gostei porque ele é transparente, você não enxerga, não tem nenhuma poluição dentro do armário e fica super organizado. Lembrando que tem vários modelos, né? Eu trouxe aqui esse modelo, mas ele tem tamanhos. Então, ele tem vários tamanhos, por exemplo, vai para calcinha, para meia, para cueca, para qualquer peça a gente tem os tamanhos. Ele vai normalmente mudando aqui na largura, né, ó. Ele muda na largura os tamanhos e aí vai ficando bem funcional para o que o cliente quer. Bom, infelizmente nós estamos chegando no final. Você tem alguma dica que você pode deixar? Olha, comecem, né? Não, assim, eu falo que a organização, por exemplo, para mim, eu chego dentro da casa de um cliente, eu tiro tudo de dentro daquele armário, porque eu sei que eu vou dar conta. Eu falo muito para as pessoas assim, se vocês fizerem isso vai ser difícil, né? Principalmente pelo trabalho, porque é trabalhoso. Mas eu digo assim, não desista, comece. Pega uma gaveta, né? Hoje, por exemplo, decida começar. Pega uma gaveta, a gaveta de aquilo que mais te incomoda. Acho que a gente tem que começar por aquilo que mais nos incomoda. Então, se é aquela gaveta, pega ela, tira, faz toda a limpeza, faz o descarte, vê aquilo que de fato não é mais para manter ali. Isso aí é outra conversa, viu? Que é bem interessante. E depois organiza ela. Aí depois parte para a próxima. Nossa, muito obrigada, Michele. Eu gostei muito da sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que para profissionais, arquitetos, designers, se vocês precisarem, tá? Essa marcenaria assertiva é sensacional. E eu vou pedir para a Michele deixar o contato dela aqui para gente. Entre em contato com ela, porque vai melhorar muito no projeto para os seus clientes, viu? Bom, eu estou à disposição, né? Quem quiser entender um pouco mais, conhecer meu Instagram, Michele Santos Organizer, né? Lá tem o link, né, para conversar comigo pelo WhatsApp também. Então tá tudo ali já. Tô em processo de organizando o meu Instagram, mas logo tem muitas novidades e coisas boas. Bom, chegamos ao final de mais um Arrumando a Casa. Um videocast como não outro, um videocast que não fala somente da nossa casa que a gente mora, mas da nossa casa que a gente ocupa. E eu despeço da Michele hoje. Agradeço demais e a gente vai ter mais videocast, viu? Até mais, pessoal. E não deixem de assistir e seguir a minha página no Instagram, Suzana Dami _staging, e se inscrever na nossa página do que mesmo? Do YouTube. Olha aqui, ó, eu esquecendo. Suzana Dami Interiores e Staging. Até mais. Até o próximo.